Olá, gente. Hoje eu vim falar para vocês sobre as mutações. No último post, como vocês podem observar aí, sobre mutações, sobre 6 mutações importantes que o vírus apresentou desde dezembro de 2019 até dezembro de 2020. Vocês vão ler e entender quais foram as principais mutações que ele sofreu e como ele acabou interferindo aí na pandemia, interferindo, infelizmente, em todas essas mortes que a gente se encontra hoje. Só no Brasil, hoje, são 257 mil mortes. Mais de 257 mil mortes. É muito triste, mas eu quero trazer para vocês aqui de forma didática, para que qualquer pessoa entenda essa linha cronológica sobre as variantes. Bora começar em dezembro de 2019, quando surge aí a cepa original. A cepa original surge e é aquela cepa que se espalha por todos os continentes e países, trazendo com ela a pandemia. Até aí, essa cepa ela contamina o mundo. E em janeiro de 2020 é quando surge a cepa AD614G, que vocês podem observar aí no post. Ela surge em janeiro de 2020 e já está espalhada por todos os continentes. No Brasil, ela em maio já está presente em 20% da população brasileira. E hoje em dia ela está presente em 100% da população brasileira. E o que essa cepa traz? Quais são as mutações que traz? Essa D614G, ela acontece no aminoácido 614 e vai haver a troca de duas proteínas, que vai fazer o quê? Vai fazer com que esse vírus ele adquira uma maior quantidade de espícula ao redor do seu capsídeo, ao redor da sua estrutura. Um exemplo, o primeiro coronavírus que surge e contamina nas pessoas, ele contém um número X de espícula ao redor. E essa nova variante que surge ali em janeiro, ela traz um aumento de espícula ao redor desse vírus. Então, se antes continha 50 espículas, um exemplo hipotético, com essa nova variante, ela adquiriu 100 espículas. E o que essa quantidade de espícula trouxe para essa mutação? Trouxe a questão que ela consegue se conectar às nossas células de uma forma mais eficiente. Sua contagiosidade é maior, porque o número de espículas é que está relacionado à conexão das nossas células do trato superior, inferior, do nosso sistema digestório, do nosso sistema cardíaco, que regula a nossa pressão arterial. A gente possui várias células que possuem o receptor ACE2, no qual essas espículas vão se conectar, que está presente em todos esses membros que eu falei para você, nessas células desses órgãos. Então, essa mutação traz consigo essa nova adaptação, maior número de espículas, que faz se conectar melhor às nossas células. Até aí, até maio, basicamente, estava presente em 20% da população brasileira essa mutação. Só que quando chega em dezembro, a gente tem uma nova mutação, que é a mutação que surge lá na Inglaterra. Se vocês estão acompanhando, vocês vão saber qual eu estou falando. Até aí, essa primeira mutação que eu falei, ela tem maior quantidade de espícula, e não só essa característica. Ela agora vai criar também uma aderência melhor, principalmente ao nosso trato superior, respiratório superior. Essas espículas estão se conectando de forma melhor a esse trato superior. Com isso, com isso vem a nova mutação, que é a variante de dezembro lá da Inglaterra, que é a B117. Ela traz consigo, segundo as pesquisas, ela se torna 56 mais contagiosa. E o que essa contagiosidade traz? O que ela trouxe, né? Ela trouxe consigo uma maior aderência do vírus às nossas células. Então, ele consegue ser transmitido no ar
e se conectar melhor às nossas células, e a gente consegue transmitir esse vírus de forma mais eficiente. Primeiro, ele adquiriu mais espículas. Essas espículas aderiram melhor ao nosso trato superior. Dessa forma, ele se tornou mais contagioso. Se antes sua contagiosidade era de 1%, subiu para 1,3%. E 1,3% tornou, como a gente viu, um número de mortes muito alto. Só por essa mutação que acontece ali, também numa parte dos aminoácidos do vírus. Então, a variação da Inglaterra trouxe consigo essa contagiosidade. O vírus consegue nos contagiar de forma mais eficiente. Antes de eu partir para as próximas mutações, eu quero deixar claro, quando eu falo do vírus, eu quero que vocês entendam que o vírus ele é formado de RNA, certo? Ele possui o seu material genético é de RNA e nele está contido todas as informações. Essas informações é uma grande cadeia que chega a 30 mil pares de nucleotídeo, 1000 pares de base nitrogenadas que são formados por letras. Então, a gente sabe que adenina, citosina, guanina, uracila é que formam os pares de base. E essas letrinhas, elas chegam a mais de 30 mil. Se a gente tem 30 mil pares de base, com certeza a gente vai ter mais letras. Porque para formar um par de base, a gente precisa de 2 letras. Então, o tamanho do vírus é 30 mil pares de base. Então, é um vírus muito longo e, relativamente, o vírus é um vírus estável. O vírus do Covid-19 é estável, porque ele não sofre tantas mutações tão rapidamente. Para vocês terem ideia, o coronavírus sofre 2 mutações por mês. 2 mutações por mês é um mecanismo natural de pressão seletiva natural que o vírus está sofrendo ali, beleza? Só que você deve se perguntar, se ele só sofre 2 mutações por mês, por que ele está sofrendo tantas mutações como a gente vê aí? Em um ano ele sofreu várias mutações e aqui eu já citei 2. Isso pelo fato de como a pandemia está caminhando. Mais pessoas se contaminando. A vacina, ela relativamente foi produzida rápida, mas ela não está sendo aplicada de forma rápida e eficiente. E as pessoas, quanto mais se contaminar, principalmente se elas se contaminar como está se contaminando aí a teoria de rebanho, mais mutações vai sofrer. Mas a gente tem a sorte que ela sofre 2 mutações por mês. Claro que isso muda de acordo com a pandemia. Pra vocês terem ideia, o vírus, durante um mês, como eu falei, ele adquire 2 mutações. Ele adquire dentro do seu DNA. Mas ele não só sofre 2 mutações, ele sofre cerca de 4 mil mutações. Mas apenas 2 mutações vai se aderir mesmo ao seu DNA e se fixar ali. Eu posso dar um exemplo de outro vírus de RNA, que é o HIV. O HIV é um vírus estável. Em um mês, ele sofre 20 mutações. Então, por isso, 20 mutações ele sofre que se aderem ao seu material genético. Por isso que hoje, cada vez mais, se torna difícil a gente descobrir uma vacina. As pesquisas andaram bastante e tem muitos pontos positivos para a gente descobrir a cura dessa doença autoimune. Dessa forma, isso é um exemplo bem didático que eu estou trazendo para vocês. E tudo isso está em relação ao mecanismo que o vírus do HIV usa e o mecanismo que o vírus do Covid usa. O Covid ele só adquire 2 mutações por mês pelo fato que ele possui mecanismo que é enzimas e proteínas, que é o RNA polimerase, que faz tipo a correção ortográfica. Um exemplo é, se durante a replicação viral o vírus produz A com B com C, quando ele for se reproduzir, pode ocorrer que não aconteça A, B e C, e sim ocorra A, C e B. Aí essa
proteína, esse mecanismo vai corrigir rapidamente que o vírus não sofre uma mutação. Ao contrário do HIV, que possui outro tipo de mecanismo de replicação, que é o RNA polimerase, que não possui esse sistema tão sofisticado, bora dizer assim. Partindo desse exemplo, eu agora trago para vocês a próxima mutação, que é a mutação que surge na África. E essa mutação é a mutação, de fato, importante. Aqui, os cientistas e a comunidade acadêmica ficaram em alerta, porque essa variante que surge lá na África, que vai surgir lá no aminoácido 501Y, N501Y, vai trazer consigo não só essa nova adaptações, mas as outras adaptações que surgiu lá na Inglaterra, que foi a da Inglaterra, e a que surgiu lá na China, que foi a primeira mutações. Traz essas outras duas, que é a maior quantidade de espícula, maior virulência, no caso, ele consegue ser mais transmissível, e traz a nova. A nova é o quê? Traz a da África, traz o escape imunológico. O vírus está conseguindo fugir da imunidade adquirida pelas outras infecções virais. Então, traz consigo que as pessoas que já tiveram o Covid, com essa nova cepa, têm a tendência de também pegar novamente Covid-19. E isso é muito preocupante mesmo. Então, ele traz, que a gente chama de escape imunológico, que ele consegue fugir dos anticorpos que já foram produzidos. Então, as proteínas ali, espículas, se adaptaram mais uma vez e trouxeram essas 23 adaptações nessa cepa africana, que surgiu lá na África do Sul. Então, essa é a terceira que eu estou trazendo para vocês. Quero deixar um dado muito importante aqui. Desde a primeira mutação, que surgiu lá em janeiro, até essa da África, que surgiu em dezembro de 2020, lembre das datas. Dezembro de 2020 surge a África. Todas as vacinas foram eficientes. Temos um ponto positivo, tanto a da Coronavac como a da Pfizer. A Coronavac é feita com vírus atenuado. Ela é feita com todo o vírus morto é feita essa vacina. Então, a chance dela dar errado é muito menor, porque a vacina tem todas essas informações. E quando a da Pfizer, ela só contém as informações das espículas. Mas diante dos experimentos, foi comprovada ainda a eficácia. Graças a Deus que foi comprovada a eficácia contra essa cepa africana e todas as outras. Aí o que acontece? Após a africana, a gente vem para a quinta, que é a que surge em Manaus. A que surge em Manaus, que primeiro é detectada em Manaus, ela já está presente no Japão, Estados Unidos e Inglaterra. A de Manaus é essa que a gente vê aí, causando vários danos tristes. Como a gente viu aí o superlotamento dos hospitais, as pessoas sem oxigênio, então foi por conta dessa cepa. E o que foi descoberto? Essa nova cepa traz consigo novas adaptações. E quais são essas adaptações? As adaptações da P1, lá de Manaus, o vírus ele trouxe uma maior capacidade de reprodução viral. Ele consegue produzir mais vírus e dessa forma ser mais contagioso. Posso dar um exemplo assim para vocês entenderem. 1 ml de saliva, ela contém cerca de 10 milhões de partículas virais. Então, quando a pessoa espirra e você adquirir mais de 1 ml, você está adquirindo mais de 10 milhões de partículas virais dentro de você. Se 10 milhões de vírus entram pelas suas vias respiratórias, são 10 vírus tentando se conectar, já entra no seu sistema respiratório, já vai se impactar com as primeiras defesas. Bora dizer que mais 8 milhões sobrevive e consegue se conectar às suas células. 8 milhões entra na sua célula e começa a se multiplicar. Se 8 milhões está se multiplicando e o vírus produz milhões em uma única célula, então ele vai começar
entrar na sua célula e se reproduzir com uma eficácia melhor. Então, essa é a adaptação da cepa que está em Manaus. Ela é 10% mais contagiosa, possui mais partículas virais. Se antes 1 ml continha 10 milhões de vírus, agora vai conter muito mais. Então, quando a pessoa espirrar, mais vírus vai entrar e com as outras adaptações que eu falei, vai se aderir e a pressão seletiva no ambiente vai estar favorável para o vírus. Isso é muito triste e é muito preocupante. A variante de Manaus, P1, não foi nada comprovado, mas os cientistas tendem a acreditar que as vacinas podem começar a falhar a partir dessa cepa viral. Não saiu nenhum estudo ainda confirmado, estão aí seguindo com os estudos para mesmo ver se essa teoria vai ser válida. Esperamos que não. Mas aqui eu trouxe para vocês a P1, que surgiu lá em Manaus, e também tem a P2, que surgiu lá no Rio de Janeiro, que também é uma variante aí parecido com a de Manaus, mas ela não é tão forte, ela não tem essa capacidade de ser 10 vezes mais contagiosa, de conter 10 vezes mais carga viral. Mas aqui eu trouxe para vocês as mutações de uma forma mais breve possível e eu quero que vocês se atentem. Para que o vírus seja freado, é necessário que 70 a 90% da população seja vacinada. A gente está vendo aí que a gente não está em nem 10% da população vacinada. Isso é muito grave. E que a gente possa torcer, se você precisar rezar, reze, porque o governo precisa fazer algo. Porque hoje a gente se encontra com 257 mil mortes, mais de 250 mil mortes. E ontem a gente teve um número de mortes em um dia maior do que qualquer outro período do ano. Então, a seleção natural está aí acontecendo, a pressão seletiva está acontecendo com mais rapidez por conta da falta de planejamento para conter o coronavírus e a gente está a mercê. Então é necessário que cada um se cuide, que próximo período saibam quem vocês vão votar, porque essas mortes poderiam ter sido evitadas. Estamos na segunda onda, assim como os cientistas preveram, e podemos piorar se não seguir o cronograma e todas as regras que a OMS e todas as organizações de saúde propõem. Então foi isso.